Olá pessoal, aqui é Geraldo Gonçalves e hoje vamos continuar falando sobre famílias empresárias. Mas antes de iniciar o nosso conteúdo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos. Especificamente dentro de famílias empresárias, nós vamos falar hoje sobre a importância de profissionalizar a família empresária. Lógico que eu trouxe uma cola, um assunto importante, eu não posso deixar nada para trás. Eu escrevi um artigo sobre isso, publiquei no nosso blog, estou com esse artigo aqui exatamente para não deixar passar nada. Fique até o final e você irá se surpreender com esse rico material que nós vamos conversar aqui e agora. Pois bem, por que profissionalizar a família empresária? Pois bem, o empresário, o fundador, ele tem que se preocupar, né? Primeiramente, ele faz isso com a empresa, né? Com o desenvolvimento, e a coisa vai crescendo, crescendo, né? Se espera que assim o seja, mas há de se pensar sobre a questão da sucessão, sobre a questão da família, não é verdade? Porque não é importante lembrar, dono é só o fundador, é só a primeira geração, não é verdade? Quando vem então a segunda geração, que são os filhos, juridicamente a gente não chama de dono, a gente chama de sócios, né? E em questão de governança é sempre importante lembrar, dono é a primeira geração, a segunda geração são sócios. E quem tem sócio, tem patrão, tem que dar satisfação. E esta, então, profissionalização que nós estamos falando aqui hoje, a profissionalização da família, ela tem que ser abordada com cuidado, não é verdade? Ela tem que ser abordada com cautela, porque isso pode gerar conflitos, né? Normalmente, o fundador tem mais de um filho ou tem mais de um sucessor, né? Natural. E aí, gente, importante lembrar, nem todo herdeiro é um sucessor. Sucessor no sentido assim, de suceder, né, o fundador, de suceder o dono do negócio, de suceder a primeira geração, né? E aí é importante então que esse assunto seja tratado dentro da família, porque um dos grandes erros que eu vejo aqui, né, na minha atuação, isso reflete, né, de um modo geral com a maioria das famílias, né, é o fundador, né, o pai ou a mãe, escolher quem ele quer que irá tocar, que irá continuar aquela empresa. Isso não é interessante. É interessante que esta sucessão, que esse sucessor, ele emerja, ele surja entre os sucessores, entre os herdeiros, e não seja uma escolha do fundador, não seja uma escolha do sucedido. Por quê? Se for uma escolha do sucedido, uma escolha do fundador, isso pode não refletir a ideia dos herdeiros, né? A ideia dos sucessores. Então é importante que aquela pessoa, que aquele filho que irá assumir o local antes ocupado pelo pai, antes ocupado pela mãe, que ele tenha um livre trânsito entre os irmãos, né? Ou seja, que ele tenha uma notariedade, uma confiança, uma respeitabilidade, porque assim estará legitimando a posição dele, né? Então não se trata de escolha do sucessor, né? Trata-se de uma escolha natural que surgiu ali entre os irmãos. Aí sim, né, aquele sucessor estará legitimado para tocar, para continuar os negócios ali do fundador, os negócios da família empresária. Lembrando sempre, gente, isso é de extrema importância. Veja bem, 95%, isso mesmo, 95% das empresas existentes no Brasil são familiares, né? Mas esse número tão importante, mas ao mesmo tempo há um outro número que nos preocupa. Dessas empresas, ou seja, dessas 95%, há um índice
brutal de mortalidade, de fechamento dessas empresas. Ou seja, de cada 100 empresas familiares que existem no Brasil, 75% não passam da primeira para a segunda geração. E o que normalmente acontece? Nem sempre é questão relacionada a dinheiro, ou a falta de dinheiro, a falta de capital de giro, ou a problemas de mercado, etc. Divergência entre os sucessores, divergência normalmente na segunda geração, que acaba acontecendo então esta mortalidade tão precoce. Então, gente, é importante que o assunto sucessão seja tratado dentro da família. Nós precisamos trazer a família para dentro do negócio. E quando se faz isso, não significa levar isso para o almoço de domingo, para o churrasco da família, não. É importante que haja, e aí talvez a necessidade de algum profissional, né, de algum amigo que conheça minimamente de questões administrativas, né, de questão relacionada à governança, não tem que ser necessariamente advogado, né, mas alguém que tenha ali uma respeitabilidade ali na família e que entenda dessa questão sucessória para facilitar a discussão, os combinados que vão emergir dentro da família. Veja bem, o que o fundador quer? Olha, qualquer fundador é natural, né, é esperado que ele queira a continuidade daquilo que ele iniciou. Afinal de contas, aquilo é o resultado do trabalho dele, né? E ele quer deixar um legado. Não é razoável que com a morte, né, com o falecimento do fundador, aquela empresa acabe. Não é isso. O fundador caminhou, correu com aquela empresa e ele quer que alguém possa continuar aquela corrida, né? Que alguém pegue esse bastão e continue aquele negócio. E esse alguém não basta ser filho. Sim, não basta ser filho. Ele tem que ter talento, ele tem que ter respeitabilidade, né? Ele tem que contar ali com a aprovação dos outros herdeiros, dos outros sucessores, né? Porque normalmente também não tem que estar todo mundo da família dentro da empresa. Às vezes, inclusive, é preferível que esse sócio, que esse sucessor, né, esse herdeiro, fique fora da empresa. Às vezes ele vai ser mais útil fora da empresa do que dentro da empresa, né? Ele vai participar então como acionista, como cotista, fazer as exigências dele, e aí essa família pode estabelecer um sistema de prestação de contas regulares, pode estabelecer o chamado family office, né, que é o local, que é o cenário onde a família vai fazer as discussões sobre os rumos da empresa, sobre prestação de contas, né, sobre lucros, sobre dividendos, né? Enfim, estamos então ali fazendo a profissionalização da família empresária, né? Importante também, dentro dessa discussão da profissionalização da família, a elaboração de um combinado que a gente chama de protocolo familiar. Enfim, combinar, gente, de forma aberta, de forma transparente, para que esse assunto sucessão seja desmistificado, né? Porque se você não conversar sobre isso agora, um dia você vai ter que conversar. Então é melhor que se converse agora. É melhor que se converse com a presença do fundador, porque minimamente ele tem autoridade moral, porque afinal de contas ele é o pai ou ele é a mãe, né, ali da família. Ele criou aquele negócio, ele entende daquele negócio e ele também não quer entregar, vamos dizer assim, para qualquer um tocar, né? Todos são filhos, né? Ele quer o bem de todos, mas naturalmente ele tem as preferências dele. O fundador é natural, ele tem as preferências dele, né? Mas é interessante que ele não manifeste essas preferências, porque senão ele pode exatamente prejudicar aquele processo de profissionalização, de construção, né, daquele combinado, daquele fato ali que pudesse minimamente criar um ambiente para que o negócio possa continuar. Fantástico isso, gente, fantástico, porque é o seguinte: se você não tratar disso agora, fundador, se você, família empresária, não discutir isso
um dia você vai ter que discutir. Então é melhor que se discuta agora, onde existe minimamente, né, uma convergência de interesses, onde os acionistas, onde os irmãos ali, a segunda geração, os herdeiros, né, vão ter a oportunidade de manifestar na presença do pai, na presença da mãe, ou seja, na presença dos fundadores, que irá ali exatamente mediar aquela conversa e buscar o que é melhor para a empresa, porque a empresa precisa ser preservada, afinal de contas, é de lá que sai o dinheiro para manter a família. E aí, gente, você tem grandes exemplos de sucessão bem feitas aqui, né, no Brasil. Basta dar um Google, você vai ver, e eu posso citar várias aqui, né, de pessoas que, de empresas importantes aqui no segmento, empresas familiares, por exemplo, no aspecto, por exemplo, nas questões de banco, por exemplo. Eu sempre gosto de citar, por exemplo, aquele cineasta, né, o Walter Moreira Salles, né? Ele é da família empresária, ele é sucessor de instituição bancária, né? Mas ele me parece, e eu falo aqui muito respeitosamente, que ele é muito mais útil, né, como acionista independente lá da instituição, e ali ele pode então, né, vestir aquele chapéu, usar aquele chapéu de acionista ali nas reuniões que certamente eles devem fazer de forma independente, né? Ele não tem que estar necessariamente lá participando da instituição financeira, né? Certamente é muito mais independente para ele participar como acionista. E assim também vamos trazer aqui para a nossa realidade, para a nossa pequena empresa, para a nossa média empresa também, por que não, né, gente? A gente que minimamente criar essa cultura da profissionalização, conversa aberta, né, com os meus filhos, com a minha filha, com o meu genro, com a minha nora, mostrar para ele a necessidade de encontrar alguém que possa validamente continuar aquele negócio, né? Alguém que represente, né, que tenha autoridade perante os irmãos, os cunhados e cunhadas, né? E esse alguém, essa pessoa que vai suceder, vamos fazer ali alguns combinados, nós falamos lá do protocolo familiar, né? E ele vai então criar o family office, muito importante, né? Que vai ser ali o cenário, vai ser o local da prestação de contas, das conversas, né, sobre o futuro da empresa, né, aonde nós queremos estar com aquele negócio, né? E aí sim, dar tranquilidade ao sucedido, dar tranquilidade ao fundador, dar tranquilidade a quem criou esse negócio, não é verdade? Então assim, gente, sempre que possível, procure informar mais sobre a questão de famílias empresárias, né? O Google tem muita matéria, aqui mesmo no nosso canal a gente sempre está falando sobre empresas familiares de sucesso. No nosso blog também, vários artigos lá sobre esse assunto, e certamente algum deles aí vai servir de algum modo aí para vocês. Desejo então sucesso para vocês, e mais uma vez, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. É isso, e até a próxima!